Deus seja louvado para sempre e eternamente. Quão maravilhoso é o Senhor! Quão extraordinária é a sua bondade! Quão magnífica é a sua misericórdia! Quão excelente é o seu nome! Quão grandioso é o seu poder! Estamos outra vez preparados para uma live, mergulhando nas Sagradas Escrituras. Dentro de 1 minuto, em nome de Jesus, já estaremos tratando de receber o pastor Mozas para conversarmos hoje sobre ressurreição. Que grande tema, que assunto precioso. Eu quero dar as boas-vindas ao pastor Gesiel Lima, quero dar as boas-vindas ao irmão Marion, quero dar as boas-vindas ao povo de Deus que está já conosco. Otoniel Gonçalves, este é um amigo de sempre, todas as lives ele está presente. Irmão Bruno, seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos. Eu estou aguardando o momento em que o pastor Mozas estará solicitando o seu acesso, e eu vou conceder com muito prazer. Ali está, muito bem. Ferreira, número 10, está presente. Deus seja louvado. Prazer, irmão Nicolas. Pastor Mozas está entrando, acabou de entrar, e isso nos traz muita alegria, muito contentamento. Eu não sei quem por aí estará hoje, agora, falando de morte. Eu sei que nós vamos falar aqui de ressurreição. Glória a Deus. Lá de Parnaíba, no Piauí, já estão ativos, estão preparados, estão prontos, já estão nos acompanhando. Deus a todos abençoe, no nome de Jesus. Meus cumprimentos ao pastor Mozas. Seja bem-vindo para mais uma live. Vamos orar então, Senhor. Nosso Pai querido, Senhor da glória, Deus das nossas vidas, controlador de tudo, Senhor amado, precioso amigo, mais uma vez nós nos apresentamos diante do público, ó Senhor da glória, para trazer algumas informações extraídas do teu santo, precioso e eterno livro, a Bíblia Sagrada. Dá que sejamos por ti inspirados, dá que sejamos por ti iluminados, dá que possamos fazer alguma coisa de útil para o teu reino, de edificante para o teu povo. Estarão conosco pastores, missionários, obreiros em geral, e o teu povo, esse teu povo que te ama e que foi redimido pelo sangue do teu Filho Jesus. Vai conosco nesta live da ressurreição. Abençoa-me a mim e também ao teu servo Mozas, em nome de Jesus. E agora os cumprimentos e a palavra inicial desse servo precioso de Deus, pastor Mozas Gomes. Muito obrigado, pastor Gesiel. É uma alegria enorme, mais uma vez, estar aqui participando dessa live. Deus tem algo maravilhoso para nos ensinar, para nos relembrar, para falar conosco nessa noite. E eu sou feliz por estar fazendo parte. Estaremos falando sobre a ressurreição e tem coisas maravilhosas que nós vamos ouvir. Eu tenho certeza que coisas nós vamos aprender. Quero louvar a Deus pela sua vida, você que está aí nos assistindo, está ligado em nós. Convido você que estamos agora logo no início a entrar em contato com alguma pessoa, amiga sua, amigo seu, parente, familiar, e mande um convite para ele. Vamos assistir essa live juntos com o maior número de pessoas possíveis, porque a Bíblia Sagrada vai falar através da instrumentalidade do pastor Gesiel, e nós vamos a algumas perguntas aqui boas, interessantes e, com certeza, esclarecedoras para todo o povo de Deus. Pastor Gesiel. Pastor Mozas, nós vamos hoje começar um pouquinho diferente. Como o nosso assunto é a ressurreição, vamos logo começar com uma enquete. Vamos pedir que os nossos visualizadores, participantes desta live, já escrevam aí na tela, já digitem para nós. Você crê na ressurreição? Tudo que você terá que dizer, eu creio ou eu não creio. Vamos ver para quem vamos ministrar esta noite. Está bem, pastor? Muito bem, por favor. Coloque aí, digite aí no seu celular, no seu computador, no seu iPad. Eu creio na ressurreição.
E nós vamos já começar a ter uma ideia de quantas... Olha só, temos Isaías, Pedro, Armando, eu creio, pastor. Temos várias pessoas já estão digitando aí, Tamires Silva, eu creio. Enquanto isso, várias pessoas estão também entrando e outras já estão. Edson de Jesus, eu creio. Estão aí, eu creio na ressurreição. Mangueira Advaldo. Escritor, voz, eu creio, pastor. Pastor Joseti, Carlos Eduardo, eu creio na ressurreição. Estão aí, pastor? Estão escrevendo Aleluia. aí? Então vamos. Vamos lá com quem crê. Coisa boa. Amém, amém, amém. Esse é o nosso público, o público que tem fé, o público que crê nas Sagradas Escrituras. E como tudo que nós fazemos aqui é com base nas Escrituras Sagradas, então lá vai a nossa primeira pergunta, indagação. O pastor Gisele, o senhor pode dar uma análise abrangente, uma visão panorâmica da ressurreição à luz do fundamento nosso, à luz das Sagradas Escrituras? Pastor Moza, meus amados irmãos, minhas preciosas irmãs em Cristo, eu inicio esta live atendendo a primeira pergunta do pastor Moses, mencionando que a ressurreição é a resposta bíblica, a resposta divina à célebre pergunta: o que virá depois da morte? Algumas religiões dizem nada. Outras dizem cessação absoluta. Outras dizem nirvana. Muitos acreditam que será o céu, outros a eternidade. E aí, depois da morte, para o crente em Jesus Cristo, o próximo passo, a próxima experiência se chama ressurreição. Ressurreição sempre foi uma palavra impactante para as criaturas humanas, acostumadas a entender que a morte é um fato irreversível. E eu agora desejo citar com propriedade o que escreveu o reverendo Ronald Hancock. Olha só, ele disse: a ressurreição é um milagre, é uma obra maravilhosa de Deus que é entendida e recebida apenas pela fé. Os incrédulos zombam quando ouvem sobre ela. Atos 17, 32. Os heréticos negam-na. 1 Coríntios 15, 12. Mas para aqueles que creem na promessa bíblica da ressurreição, ela é uma prova adicional de que Deus é, de fato, o verdadeiro Deus, o Todo-Poderoso, aquele que faz coisas grandes, inescrutáveis e maravilhas que não se podem contar. A Bíblia diz que Jesus foi morto em uma cruz. Pois olha, a cruz era um instrumento de maldição, um instrumento de justiça política, criminal e oficial para os piores e os mais perversos pecadores. Jesus morreu numa cruz. Então, os judeus se negavam completamente a crer em Jesus. Eles não podiam crer em um homem que foi morto em uma cruz. Era considerado um amaldiçoado de Deus. Deuteronômio 21, 21 e 23. No entanto, multidões de judeus foram levados a adorar a Jesus. Atos 2 e 41. Uma grande companhia de sacerdotes obedeceu à fé em Cristo. Atos 6 e 7. Qual a explicação que nós temos para esse fato? A única explicação é que o ato da ressurreição fez com que judeus que se negariam absolutamente a crer em Jesus crescem nele e o aceitassem como seu Messias. Daí a importância bíblica, a importância histórica, a importância permanente da ressurreição. Termino dizendo que a Igreja Apostólica é o resultado de uma crença firme na ressurreição de Jesus Cristo. Aleluia! Começamos já muito forte com essa declaração aí do pastor Gisele. Cremos sim na ressurreição de Jesus Cristo. Agora, pastor Gisele, dando um gancho para essa palavra, falamos já sobre a ressurreição. Você está numa live aqui com o pastor Gisele. Eu, pastor Moses, estou aqui, como sempre, fazendo as minhas perguntas e representando aqueles que estão nos vendo e nos ouvindo nesse momento. Só poderia nos falar um pouco mais sobre a palavra ressurreição? Até porque algumas pessoas vão dizer a ressurreição não é bem assim como está na Bíblia Sagrada. Alguns vão dizer que é uma certa alegoria, uma figura de linguagem.
qual é tanto a origem como o significado dessa palavra ressurreição? A palavra ressurreição, na língua portuguesa, ela é um resultado da palavra grega anastasis, que está diretamente relacionada com o verbo anistemi, que quer dizer levantar. É alguma coisa que está para baixo, alguma coisa que sucumbiu, alguma coisa que deitou e agora está se levantando e voltando a uma posição de ereção, uma posição de firmeza. Daí o significado da palavra ressurreição ser exatamente isso: voltar à vida, voltar ao estado anterior de uma vida regular, de uma vida normal. Ótimo, excelente. Então a gente já sabe exatamente o que é. Agora vamos então para a próxima pergunta. É correto usar-se, e a pergunta tem a ver porque a palavra teologia, né? Nós entendemos sobre a teologia, já falamos aqui, o pastor Gelo já mencionou em outras lives sobre a teologia, mas seria correto a expressão teologia da ressurreição? E sim ou não? Se for, obviamente, né? O que significa, pastor Gisel? Se é confirmado que pode ser usado esse termo, a teologia da ressurreição. Pastor Moças, sim, a resposta é sim. É correto usar-se a expressão teologia da ressurreição. A teologia da ressurreição é verdadeira, a teologia da ressurreição é importante e a teologia da ressurreição é digna de toda atenção. Ela deve ser usada primariamente em conexão com a ressurreição de Cristo. Ou seja, qualquer estudo teológico sobre ressurreição tem que ter como seu centro, como sua mola mestra, como seu elemento estrutural, precisamente a ressurreição de Cristo. Nenhum estudo sério sobre a ressurreição deixará de lado a ressurreição de Cristo. O destaque que o Novo Testamento dá à ressurreição permite que nós tenhamos uma forte confirmação do fato em si, pois parece incrível que verdades tão variadas e tão importantes não se apoiem em fatos históricos. Pelo contrário, a teologia da ressurreição é absolutamente comprovada por fatos, além de promessas, além de profecias, além de símbolos. E, sobretudo, ela é apresentada de um modo clássico, de um modo didático e, naturalmente, de um modo teológico, ela é apresentada abrangentemente pelo apóstolo Paulo. Outra coisa, a teologia da ressurreição pode ser resumida assim. Número 1, a evidência da ressurreição. A ressurreição é a prova do caráter expiatório da morte de Cristo. Se Cristo morre pelos pecadores, mas não ressuscita, os pecadores continuam a ser mesmo pecadores sem esperança. Só a ressurreição traz esperança aos pecadores que creram na morte de Jesus. Isto é a teologia da ressurreição. Também, a ressurreição de Jesus tem o aspecto teológico de provar a sua divindade, a sua deidade, a sua exaltação divina. Isso está claramente escrito em Romanos, capítulo 1, versículo 8. Paulo diz assim: declarado Filho de Deus em poder pela ressurreição. Agora, há uma coisa que nós não podemos esquecer. A teologia da ressurreição tem uma dimensão evangelística. O evangelho primitivo, ou seja, a pregação do evangelho nos dias primitivos da igreja, incluía o testemunho da ressurreição como uma de suas características fundamentais. Todos os pregadores da igreja primitiva levavam seus ouvintes a ouvirem e a entenderem e a viverem a certeza da redenção divina, incluindo a ressurreição de Cristo. Termino dizendo o seguinte: há um terceiro aspecto na teologia da ressurreição. Qual é? É o aspecto propriamente dito espiritual. A ressurreição, pastor Moças, é considerado como a fonte e o padrão da santidade do crente. Se Jesus morreu e não ressuscitou, nós não temos necessidade nenhuma de viver em santidade. Mas se ele morreu e restou, e está vivo e virá nos buscar, nós temos que viver em santidade para podermos estar com ele para sempre, como prometido.
todos os aspectos da vida cristã, do início ao fim, estão de alguma forma associadas ao fato da ressurreição de Cristo. Leia, por exemplo, meu irmão, minha irmã, Romanos capítulo 6, versículo 23, e veja como a vida cristã gira em torno da morte e da ressurreição de Cristo. Termino dizendo que a dimensão teológica da ressurreição tem um caráter profundamente escatológico. É tanto que todos os cursos, todos os manuais, todos os estudos sobre escatologia começam por falar da morte e da ressurreição, visto que a ressurreição de Jesus é a garantia e é o modelo da ressurreição do crente. Se você ama a teologia e você quer realmente aprofundar-se no conhecimento da palavra de Deus, ponha no seu plano de estudos um sério estudo sobre a teologia da ressurreição. Esses pontos oferecem apenas o esboço básico da plenitude do ensino do Novo Testamento a respeito daquilo que é o centro da fé cristã, a ressurreição de Cristo. Muito obrigado. Você está aqui numa live com o pastor Gisel Gomes. Estamos mergulhando nas Escrituras e o nosso tópico de hoje é ressurreição. Pastor Gisel, o senhor falou muito sobre nós, igreja, e também falou muito sobre aspectos da ressurreição no Novo Testamento, quando o senhor mencionava sobre a teologia da ressurreição. Eu quero pular um pouquinho para o Antigo Testamento e perguntar se existiu algum personagem assim proeminente, destacado no Antigo Testamento que claramente cria na ressurreição. Pastor Moses, essa é uma pergunta muito, muito, muito interessante. Ao preparar-me para fazer esta live, eu estava consultando alguns dos grandes teólogos do passado. Quando eu falo grandes teólogos, eu estou falando de diferentes correntes. Sabe o que eu encontrei? Que existe um grande número de teólogos que não acreditam na ressurreição. Existem outros teólogos que dizem que a ressurreição é alguma coisa exclusiva do Novo Testamento. Alguns que dizem, imagine, eu encontrei um famoso, eu vou dizer o nome dele, que é isso? Um famoso teólogo que diz que a ideia da ressurreição no Antigo Testamento, além de ser muito sutil, muito vaga, ainda é uma herança do ensinamento persa. Deus nos acuda, que é isso? Vamos pedir para essa gente aceitar Jesus e voltar a ler a Bíblia com a lente espiritual. Eu vou citar algumas pessoas eminentes, conforme foi o pedido formulado da sua pergunta. Pessoas eminentes do Antigo Testamento que criam na ressurreição. E aí vem uma surpresa. Qual a surpresa? Você não vai ler em nenhum lugar na Bíblia dizendo que Abraão cria efetivamente na ressurreição. Mas é o primeiro nome que eu cito. Abraão cria na ressurreição. Qual é a pergunta que vem em seguida? Quem é que me autoriza a formular esta declaração? Em que eu me baseio? Quando o Senhor ordenou a Abraão que fosse levar o seu filho Isaque para o sacrifício, e ele está ao pé do monte e vai despedir-se dos 2 servos que teriam que aguardá-lo de volta, que foi que ele disse aos servos que ele iria com o rapaz ao monte para sacrificar a Deus e voltariam. Se Abraão estava consciente e decidido a subir o monte para imolar, para sacrificar, para matar Isaque, como vem ele dizendo para os moços que voltariam? É porque Abraão cria na ressurreição. Ou seja, ainda que o meu filho venha a morrer, mas existe alguma coisa chamada ressurreição que vai acontecer com Isaque e nós voltaremos para vós. Por isso que ele é chamado de pai da fé. E nós estamos atrás dele, glória a Deus. Um outro personagem que se destaca no Antigo Testamento como homem que cria profundamente na ressurreição é Jó. E alguém ia fazendo apontamentos? Eu vou citar bem devagar 2 textos que você vai deslumbrar-se com eles. Jó 14, versos 13, 14 e 15. Jó 19, 25 a 29. Esse texto de Jó 19 é um pouco mais conhecido. Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Ressurreição. O terceiro personagem da Bíblia, do Antigo Testamento, que eu quero mencionar como sendo um homem que cria profundamente na ressurreição, não pode ser outro. Tem que ser Davi.
tem que ser Davi. Veja Davi falando de ressurreição no Salmo 17, verso 15. Veja Davi falando de ressurreição no Salmo 16, verso 12. Não deixarás a minha alma na corrupção, etc, etc. Vamos ver Davi falando de ressurreição no Salmo 49, verso 15. Vamos ver Davi referindo-se à ressurreição no Salmo 73 e 24. Então, essa gente do Antigo Testamento cria na ressurreição. Eu falei de Abraão, eu falei de Jó, falei de Davi. Você está achando pouco? Pois não, eu vou citar Isaías. Veja Isaías falando de ressurreição no capítulo 26, verso 9. Você quer mais? Eu vou falar de Daniel. Uns ressuscitarão para a vida eterna, outros para a vergonha e desprezo eterno. Quer mais um exemplo? Oséias, capítulo 13, verso 14. Então, os crentes, os santos do Antigo Testamento, criam na ressurreição. A revelação trazida no Novo Testamento é plena, é completa, mas ela já existe desde o Antigo Testamento. Tremendo, tremendo, tremendo. Muito obrigado, pastor José. Esses teólogos aí, eles deviam ouvir essa live para ver como que no Antigo Testamento homens famosos, proeminentes, grandes homens de Deus criam e esperavam a ressurreição. Fascinante, fascinante. Continuando aqui com as nossas perguntas de hoje sobre a ressurreição, é verdade que existe um capítulo na Bíblia conhecido como o capítulo da ressurreição? Antes de responder essa pergunta, que a resposta é muito rápida, eu queria mencionar que alguém citou aí que não está nos vendo, pastor Moças. O problema deve ser no aparelho da pessoa, né? Porque, inclusive, eu estou lhe vendo muito bem, acho que estou sendo visto também. Ok. A pergunta é se existe um capítulo na Bíblia. Assim como existe o capítulo do amor, assim como existe o capítulo das coisas achadas, é melhor dizer das coisas achadas do que das coisas perdidas. Assim como existe o capítulo das bem-aventuranças, assim como existe o capítulo da fé, também existe o capítulo da ressurreição. 1 aos Coríntios, capítulo 15. Ora, Paulo foi realmente usado por Deus com um espírito revelador de magnitude especial. Todo o capítulo 15 da primeira epístola de Paulo aos Coríntios trata da ressurreição. Só que tem uma coisa. Como Paulo falou em várias de suas epístolas sobre a ressurreição, como Paulo dialogou bastante com os seus interlocutores sobre a ressurreição, o capítulo 15 da Epístola aos Coríntios é mais sobre a nossa ressurreição do que sobre a de Cristo. Por quê? Porque ele menciona a nossa como sendo fruto da do mestre. E como ele já havia falado bastante da do mestre, agora está falando da dos discípulos. 1 Coríntios 15, capítulo da ressurreição. Não deixe de ler, mais que ler, meditar, mais que meditar, estudar, mais que estudar, ler, meditar, estudar e proclamar. Amém. E a gente já ouviu tanta mensagem nesse capítulo, mas muita gente não fazia ideia que era conhecido como capítulo da ressurreição, posto que várias vezes menciona no seu bojo a ressurreição. Que coisa fascinante. A nossa ressurreição. Você está aí assistindo a live com o pastor Gisel Gomes, mergulhando nas Sagradas Escrituras. E eu louvo a Deus porque todos aí estão ligadinhos, ouvindo, participando e estando atentos, né? Eu creio que realmente aquilo que o pastor Gisel falou deve ter sido apenas uma pessoa, porque outras já entraram em contato aqui comigo e estão dizendo que está tudo bem, está assistindo perfeitamente, não está tendo nenhum problema. Então, se você está tendo um problema aí do outro lado, quem sabe se desligar o seu aparelho e reiniciar, faz isso rapidinho, para você não perder muita coisa, que você deve poder rever a nossa imagem. Retornando aqui... A cura já foi anunciada aí para a enfermidade. Né? Ok, continuemos. Agora, vamos lá, pastor Gisel. No texto sagrado, na Bíblia Sagrada, né, quais são os casos de ressurreição mencionados nela? Então, quais são os casos ou os exemplos de ressurreição mencionados no cânon sagrado? Se os casos de ressurreição fossem registrados apenas no Novo Testamento,
nós teríamos alguma coisa para suspeitar sobre a totalidade do poder de Deus. Que poder é este que se manifesta durante o Novo Testamento, mas que está ausente, que está omisso no Antigo Testamento? Por isso, ressurreição não começou nos evangelhos. Ressurreição vem de sempre. Vamos lá. Existe o relato da ressurreição do filho de uma viúva, através do ministério do profeta Elias. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17, versos 17 a 24. Existe também o relato da ressurreição do filho de uma mulher, da mulher sunamita. Segundo Reis, capítulo 4, versos 32 a 37. E nós temos mais um caso, esse é surpreendente. Um homem cujo corpo morto encostou nos ossos de Eliseu e foi o bastante para esse homem ressuscitar. Espetacular. Segundo o livro dos Reis, capítulo 13, versos 20 a 21. Por isso que temos que aceitar a Bíblia por fé, independentemente de nossas especulações de natureza intelectual. Primeira coisa é a fé, para crer na infinitude do poder de Deus. Pois bem, 3 casos muito especiais, ressurreição, registrados no Antigo e no Novo. Número 1, nós temos o caso da filha de Jairo. Agora, note bem, há um escalonamento digno de consideração. Jesus ressuscitou a filha de Jairo, que havia morrido há poucas horas, pouco tempo mesmo. Jesus estava no caminho para atender Jairo, entrou uma emergência, que foi aquela mulher do fluxo. Depois, Jesus volta à sua rota e encontra a menina morta e ressuscita, restada há poucas horas. Número 2, o filho da viúva de Naim, cujo corpo está sendo levado para o cemitério. Então, um morreu há poucas horas, o outro tinha um dia de morto. Mas para ninguém pensar que isto havia sido um tipo de atuação limitada, quer dizer, não era uma morte permanente, não era uma morte legitimamente confirmada, então nós temos a ressurreição de Lázaro, que havia morrido e foi sepultado há 4 dias. Deixe-me só citar um detalhe. A ressurreição do filho da viúva de Naim está sendo trazida para nós, na Bíblia Sagrada, por Lucas. E não nos esqueçamos que Lucas era um médico. Então, está não somente o testemunho, a evidência da inspiração divina, da origem divina da Bíblia, mas também o relato feito por um médico. Agora, nós temos ainda outros casos. Temos o caso de Tabita, que já não é mais no tempo do ministério de Jesus, já é no tempo do ministério de Pedro, Atos 9, 36 e 43. Temos o caso de Eutico, o jovem que dormiu e morreu durante o sermão de Paulo. E Paulo pregou até meia-noite, foi, a iluminação não era muito boa, o jovem também estava muito cansado e ficou numa posição bem estranha. A verdade é que morreu, mas não houve problema, ele ressuscitou. Então nós temos ressurreição no ministério de Jesus, ressurreição no ministério de Pedro, ressurreição no ministério de Paulo. E temos um caso especial de ressurreição. Mateus 27, 52. Está escrito ali que muitos santos ressuscitaram após a ressurreição de Jesus e foram vistos em Jerusalém. Agora, nós temos, como eu estou citando estatisticamente, quero mencionar a ressurreição de Jesus, Mateus 28, 1 a 8, e, naturalmente, devo concluir dizendo que existem referências à ressurreição no Novo Testamento. Nos Evangelhos, em Atos, em Romanos, em 1 Coríntios, em 2 Coríntios, em Filipenses, em Colossenses, em 1 Tessalonicenses, em 2 Timóteo, em Hebreus e Apocalipse. A Bíblia é, portanto, o livro da ressurreição. Aleluia! Tremendo, tremendo, tremendo. Ao redor da Bíblia Sagrada, vamos encontrar esse importante tema da ressurreição. O senhor falou aí sobre escalonamento, né? Imagina o escalonamento quando for o dia da volta do Senhor Jesus, hein, pastor Israel? Isso é que vai ser escalonamento da ressurreição. Olha, para crer
na ressurreição de milhões, tem que crer na ressurreição de milhares. Para crer na ressurreição de milhares, tem que primeiro crer na ressurreição de centenas. Para crer na ressurreição de centenas, tem que crer primeiro na ressurreição das unidades. Então, no Antigo Testamento, 1 a 1. No Novo Testamento, 1 a 1. Até que finalmente chegar. Você já crê em um? Já. Você já crê em vários? Já. Então agora se prepare, porque vão crer em todos. Exceção de todos os santos que subirem em estado, que morreram em estado de santidade, de justiça e agradáveis a Deus, e serão restados de uma só vez. Aleluia! Aleluia! Então a fé é imprescindível para a crença na ressurreição. Você está falando muito aí sobre crer para um, crer para vários, crer para vários, crer para todos. Será que na Bíblia Sagrada tem algum exemplo de uma pessoa que definitivamente não cria na ressurreição? Ou todo mundo que passou ali, que está registrado na Bíblia, todos criam 100% da ressurreição? Eu mencionei há pouco, pastor Moças, que alguns teólogos parecem realmente não crer. Mas isso não é muita novidade, não. Jesus, pessoalmente, defrontou-se com os saduceus. Os que estão nos acompanhando agora se lembram de haver encontrado essa palavra nos evangelhos. Os evangelhos falam de escribas, os evangelhos falam de fariseus, e os evangelhos também falam de saduceus. O que é saduceu? Os saduceus pertenciam a um partido judaico que persistia na negação de qualquer ressurreição. Veja isso, Mateus 22 e 23, e um texto paralelo aparece em Atos 23 e 8. Portanto, os saduceus não queriam na ressurreição. Tanto que uma vez eles eram trazer uma provocação muito forte para Jesus. Um homem era casado, morreu. Depois casou-se com outra, ela morreu. Depois casou-se com outra, ela morreu. Depois casou-se com outra e morreu. Na eternidade, no futuro, qual vai ser realmente? Querendo confundir a Jesus. Então, eu disse, olha, essa questão de casar, isso é destinado. Do outro lado não existe. A esposa dele era esposa aqui. Na eternidade não tem. Não tem assexualidade, não tem casamento. Pronto. Jesus deixou os saduceus completamente emudecidos. É assim que Jesus faz com aqueles que criticam, com aqueles que duvidam cegamente, mas, sobretudo, com aqueles que gostariam de vê-lo envolvido em qualquer tipo de confusão. A mesma coisa conosco. Vamos nos munir da verdade e sabendo que a verdade é quem liberta. Muito, muito obrigado, muito bem elucidado, pastor Gisel. Mais uma vez, estamos aqui numa live com o pastor Gisel, mergulhando nas Sagradas Escrituras. Dessa vez, o tópico, o tema é a ressurreição. E está sendo muito esclarecedor. Vários pontos que esclarecem para o povo de Deus e que bota de uma vez por todas, né, as claras, o que a Bíblia fala sobre a ressurreição. O que a gente pode pedir agora aí para os nossos ouvintes, pastor Gisel? O que a gente pode pedir para eles escreverem aí na nossa live aí agora? Vamos pedir a eles que se preparem para a ressurreição. Gostei. Que se preparem para a ressurreição. Se você vier a passar desta vida para outra através da morte, você sabe que está preparado para a ressurreição? Então responda, estou ou não estou? Não estou perguntando se você está preparado para a morte. Já estou perguntando lá na frente, você está preparado para a ressurreição? Porque nós já falamos sobre estar preparado para a vinda de Jesus. Aí não precisa ressurreição, porque os que estiverem vivos serão transformados. Mas se você morrer antes da volta de Jesus, você sabe que está preparado para a ressurreição? Diga aí, por favor. Escreva aí. Eu estou. Ó, já tem alguém aqui. Daniel Basílio, estou. Isso é coisa eu também. de Daniel mesmo, e eu sempre estou. Daniel está preparado. O Daniel da Bíblia já estava preparado também. Que lindo. Há muitos anos atrás ele já estava preparado. Várias pessoas estão colocando. Nicolas Ferreira, Felipe, eu estou. Vários estão crendo e confessando que estão. José Marlon, estou. Roger Oliveira, eu estou. Paulo, eu estou. E por aí vai. São várias pessoas que estão prontas
para esse grandioso dia, se não estiverem vivas no dia do arrebatamento, com certeza as que têm fé, permanecendo em Cristo, serão ressurretas. Pastor Gisele. Pastor Moças, Sim. acabou de apresar-se alguém que está nos assistindo de Portugal. Manda uma saudação aí para os portugueses, por favor. Eu recebi hoje uma mensagem do presidente da Convenção da Assembleia de Deus Madureira em Portugal. Ele está na Espanha, numa convenção. Manda uma saudação para o povo de Portugal, por favor. Das terras lusitanas, do nosso querido português de Camões, queremos dar saudações de ressurreição para todos os nossos irmãos aí em Portugal. Que alegria saber que estamos tendo pessoas tão distintas nos ouvindo, nos vendo nesta live com o pastor Gesiel. Sejam muito bem-vindos e vamos seguir adiante. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor Gesiel, agora vai uma outra pergunta aqui, que tem sido, eu acho que um tema que, por causa dessa pergunta aqui, talvez ela tenha gerado tantas confusões, e, aliás, mais do que confusão, né? Perdição para muita gente. Por quê? Eu digo isso porque tem sido, eu acho que, alvo de Satanás a ressurreição de Cristo Jesus, né? O próprio apóstolo Paulo já falava que se a gente não consegue crer que Jesus ressuscitou, então em vão é a nossa pregação. Então eu gostaria que o senhor falasse conosco, já que tem sido alvo do nosso adversário desde os tempos mais primórdios, a Bíblia apresenta provas irrefutáveis sobre a ressurreição de Cristo? Oh, glória a Deus, boa pergunta. Pastor, eu vou precisar de um minuto para responder a dois assuntos rápidos. Eu volto. O primeiro assunto é o seguinte: eu quero manifestar minha alegria por ter visto alguns nomes que desfilaram aqui, pessoas conhecidas, mas eu quero com prazer mencionar três pessoas. Pastor Miqueias, de Boston, pastor Fernando Cardoso, de São Paulo, e também outro Miqueias, que é lá de Alagoas. Eu estou muito contente e agradecido por essa... Eu não vi ainda o pastor Donato, mas ele não costuma faltar. A outra coisa, alguém me perguntou, eu não fico constrangido para responder essa pergunta, porque a pessoa não ficou constrangida para fazer. E se uma pergunta não constrange, por que a resposta vai constranger? Me perguntaram se durante a live alguém poderia, de alguma maneira, mandar um pix para abençoar o meu ministério. Meu Deus, eu não quero que meu ministério seja abençoado. Planta, meu irmão. Semeia, minha irmã. A bênção vai ser tua. Obrigado. Cumpri o dever de lhe responder. Bom, nós temos provas irrefutáveis da ressurreição de Cristo. Algumas delas são literais, isto é, são históricas. São provas que se relacionam, por exemplo, com o sepulcro em si. Mas eu não vou mencionar isso. Eu vou mencionar provas de outra natureza. Se Jesus ressuscitou, ele terá que ser visto na terra. Agora, há uma coisa que todo crente deveria saber. Quando Jesus esteve no seu ministério, até o dia da sua morte, ele nunca se negou a conversar com qualquer pessoa que a ele se apresentasse. Nunca se negou. E o público de Jesus não era apenas um público multidimensional, no sentido de haver incrédulo, crente, no sentido de haver pequeno, no sentido de haver político, no sentido de haver gente da sociedade dos mais diferentes níveis. Mas uma coisa, depois que Jesus ressuscitou, pecadores que não haviam recebido a Cristo quando ele estava desempenhando seu ministério, não tiveram a oportunidade de ver a Jesus. E nos primeiros versículos de Atos, capítulo 1, está escrito que Jesus só se apresentou aos seus. Mas ele se apresentou a muitos. Se ele tivesse apresentado somente a Pedro, ia ficar, só Pedro e os outros. Então, eu vou mencionar algumas provas de que Jesus ressuscitou através de suas aparições. Primeiro, é muito seguinte. Pastor Moisés, eu não posso deixar de fazer a ilação. A primeira pessoa que pecou neste mundo, em toda a história da humanidade, era uma mulher, chamada Eva. Parece que o diabo disse assim: eu me vinguei agora do Criador, fazendo com que essa obra-prima de sua mão, que foi a mulher, fosse a primeira pecadora.
Jesus esperou o tempo passar, e Elsa disse, agora eu vou devolver a minha resposta ao meu inimigo. A primeira mulher, a primeira pessoa que vai me contemplar depois de estado na terra, será também uma mulher. Então, Maria Madalena foi a pioneira. Jesus se manifestou a Maria Madalena na manhã da ressurreição, estava bem próximo ao sepulcro. Mas uma mulher, e se as outras mulheres não crescem nela? Ok, Lucas 24, Lucas diz que outras mulheres, e até menciona o nome de algumas, quando voltavam do sepulcro, na mesma manhã, também se encontraram com Jesus. E depois, aí sim, aí entra um discípulo, que foi Pedro. Depois, aí vem mais discípulos. Aí vem 2 discípulos no caminho de Emaús, na tarde daquele dia. Aqui eu estou mencionando discípulo fazendo diferença já entre discípulo e apóstolo. Número 5, os apóstolos, com exceção de Tomé, foram surpreendidos com a presença de Jesus, rede vivo, reunidos no cenáculo. E número 6, 8 dias depois, os apóstolos voltaram a ver Jesus no mesmo lugar, estando presente Tomé. Número 7, 5 apóstolos e 2 discípulos viram Jesus à margens do lago Tiberíades. Número 8, os 11 apóstolos viram Jesus em um monte da Galileia. Número 9, 500 discípulos. Está achando pouca gente para ver Jesus? Agora são 500. 500 discípulos. 1 Coríntios 15, 6. Agora me diga, será possível uma alucinação coletiva? 500 pessoas se confundiram ao mesmo tempo? É impossível. Depois da morte de Jesus e de sua ressurreição, houve essas testemunhas incontestes, inconfundíveis da ressurreição de Jesus. Mas eu menciono mais. Tiago, de uma maneira particular, teve um encontro com Jesus, é um depoimento de Paulo. Os que estavam reunidos durante a sua ascensão. E depois dos 40 dias, depois de Jesus haver subido ao céu, ele apareceu também no ano 36 da nossa era, na estrada de Damasco, a Saulo de Tarso. Provas irrefutáveis. Por que Jesus apareceu a Tiago? Tiago escreveu uma epístola. Por que Jesus apareceu a Paulo? Paulo escreveu várias epístolas. Por que Jesus apareceu a João? João escreveu Evangelho e escreveu epístolas, escreveu Apocalipse. Então, provas irrefutáveis. Jesus restou, Cristo está vivo. E o que eu vou pedir agora ao povo de Deus que está nos acompanhando, pastor Moças, é que rapidamente escreva: Cristo está vivo. Cristo está vivo. Cristo está vivo. Quem é o primeiro a escrever? Quem é o primeiro a digitar aí? Cristo está vivo. 1, 2, 3. Olha aqui. Leu aí? Um pix do pastor. Tem gente querendo abençoar o ministério. Que coisa interessante. Vamos ver. Eu estou esperando. Pastor Moças, vê se alguém já escreveu que Cristo está vivo. Escreva rápido. Marlon, Cristo está vivo. Cristiano, Marlon, Cristo está vivo. Luiz Felipe, Cristo está vivo. Aleluia. Então, vamos continuar. Ele está vivo. Pastor Miquel, Cristo está vivo. Daniele, Basílio, Cristo está vivo. Louvado seja o nome. Grande Olha só. Pregador esse Miquel. Grande pregador. Prega que Cristo está vivo. Vamos lá. Nós Pastor, temos 42 minutos. Que pena. Graças alguém a Deus. colocou aí o número do Pix do pastor Gesiel no Santander, né? Eu vou repetir aqui. Eu não sei se eu tenho como colocar aqui, pastor, mas eu vou tentar aqui rapidamente. É 05944-0317. É isso mesmo? 00. Falta 00. Tá certo, 00. Aonde que vai o 00? Ah, sim, traço 00, é isso? 059 44 0317 00. Perfeito. Pronto. Cristo está vivo. Pronto, Cristo está vivo. Aleluia, Cristo está vivo. Cristo está vivo. Cristo está vivo. Ei, glória. Louvado seja o nome do Senhor. Cristo está vivo. Muito obrigado. Nós temos algumas pessoas que colocaram aí e eu agradeço por terem postado algumas coisas. Nós vamos continuar aqui. Pastor, o senhor falou que a evidência contundente da Bíblia Sagrada sobre a ressurreição de Cristo. E qual é o resultado disso? Por que Jesus precisava ressuscitar? Ou melhor ainda, para a gente resumir aí, qual é a consequência, o resultado dessa ressurreição? É uma simples ressurreição ou a dele é a mais importante de todas?
Eu peço licença aos nobres irmãos, às nobres irmãs em Cristo, para ir um pouquinho mais alguns minutinhos, para poder atender esta pergunta. Ela é tão importante que eu creio que, sem dúvida alguma, merece uma resposta completa. Vamos lá? Resultados, efeitos, consequências da ressurreição de Cristo. Número 1, a ressurreição de Cristo foi fator predominante na formação da igreja, visto que ela se tornou o grande fundamento da fé cristã. Romanos 1 e 2, Atos 3, 32, 1 Coríntios 15, 3. Número 2, a ressurreição de Cristo foi o tema favorito das pregações dos primeiros apóstolos. Se hoje não se prega sobre a ressurreição, isso é um problema nosso. A igreja começou com os apóstolos pregando sobre a ressurreição. Número 3, a ressurreição de Cristo garantiu a descida do Espírito Santo. Se Jesus não tivesse subido, o Espírito não teria descido. Número 4, a ressurreição de Cristo produz uma viva esperança nos salvos. 1 Pedro 3. Número 5, a ressurreição de Cristo fortalece a nossa fé. 1 Pedro 1 e 21. A ressurreição de Cristo veio a tornar-se o emblema do batismo em águas. Isso é teologia profunda. Romanos 6 e 4. Colossenses 2 e 2. E agora, mais uma. Número 7, a ressurreição de Cristo consumou a derrota de Satanás. Aleluia! Hebreus 2 e 14. Número 8, a ressurreição de Cristo passou a ser a garantia da nossa justificação. Cristo morreu, somos salvos. Cristo ressuscitou, somos justificados. Número 9, são 12. A ressurreição de Cristo é uma perene evidência de que Jesus é o Filho de Deus. Número 10, a ressurreição de Cristo fez dele as primícias da ressurreição. Ou seja, os outros que estavam voltaram a morrer. Jesus ressuscitou e jamais morrerá. Número 11. A ressurreição de Cristo é a garantia de que haverá o julgamento futuro e universal. Eu amo este versículo. Paulo disse que Deus deu como prova de que haverá um juízo futuro a ressurreição de Cristo. E, finalmente, e agora, para você se alegrar ainda mais, a ressurreição de Cristo tem como 12ª consequência o fato de nos oferecer uma permanente e uma inabalável garantia de que nós também ressuscitaremos. Romanos 6 e 5, Filipenses 3 e 21, 1 Coríntios 15 e 23. Dá para dizer aleluia. Sigamos. Aleluia, aleluia. Minutos. Ainda tem alguma pergunta mais, pastor Mozas? Pastor, eu tenho mais algumas perguntas. Então vamos rapidamente. Vamos rapidamente. Os irmãos não tá falando sobre... Eles não saíram, eles estão aí. Vamos lá. Existem gente até perguntando onde consegue esses 12 itens. Depois, né, pastor Gisele? Essa live vai continuar registrada no seu canal e as pessoas vão poder assistir-la novamente, correto? Agora, se quiser o estudo completo, será através da biblioteca digital. Pronto, biblioteca digital. Eu iria falar exatamente isso. Se você deseja esse e tantos outros estudos que o pastor Gesiel ministra aqui e em outros vídeos, você pode acessar a biblioteca digital Pastor Gesiel Gomes. Anote aí, vai e acesse o site pbsgesielgomes.com. Repetindo, pbsgesielgomes.com. Lá você vai ter acesso para se inscrever à biblioteca digital e conseguir ver curiosidades, esboços, roteiros bíblicos, anotações pessoais, livros do pastor Gesiel, apostilas e tantos outros materiais disponíveis em um só lugar deste homem de Deus, desse instrumento para essa geração. Sim, pastor? Agora, se você que nos assiste mora nos Estados Unidos, mora fora do Brasil, você tem a oportunidade de cursar a Universidade da Palavra. No momento é antropologia? Estamos falando sobre antropologia, exatamente. A natureza. E mais tarde vai ser escatologia. Quando chegar a escatologia, o que vai entrar? Ressurreição também. Sem sombra de dúvida, tem que entrar na ressurreição. Amém. Pastor Gesiel, falando sobre a ressurreição de Cristo, qual é o efeito dessa ressurreição na mente e no coração daquela época, dos apóstolos? O que o senhor acha que passou
por eles? Qual foi o efeito na vida deles que estiveram ali presenciando esse monumento de Deus na terra, que era a ressurreição de Cristo? Meu caro pastor, meu caro obreiro do Senhor Jesus, missionário do Senhor que está me ouvindo, meu irmão que está me... Olha aqui, pense na tristeza dos discípulos após o sepultamento de Jesus. Pense naquele espetáculo que foi realmente constrangedor. Os apóstolos viram o mestre morrer. Pelas palavras dos dois discípulos do caminho de Emaús, nós entendemos que, através dessa morte, o resultado imediato foi que os discípulos perderam toda a esperança. Os discípulos disseram: nós esperávamos que ele fosse o libertador de Israel. Mas a notícia extraordinária é que isso só durou 3 dias. No terceiro dia, a esperança voltou. No dia da crucificação, eles se encheram de tristeza. No primeiro dia da semana, eles tomaram um banho de alegria. Na crucificação, eles estavam desesperados. No primeiro dia de semana, por causa da ressurreição, seus corações brilharam de certeza. Quando a mensagem da ressurreição chegou, eles ficaram incrédulos, porque era tão espetacular, era tão extraordinária, e que acharam difícil até de serem convencidos. Mas quando reconheceram Jesus, se tornaram seguros e nunca mais duvidaram. O que poderia explicar a surpreendente mudança nesses homens em tão pouco tempo? A mera retirada do corpo da sepultura jamais poderia ter transformado seus espíritos e sua personalidade. 3 dias não são suficientes para surgir uma modificação tão grande, a não ser que tenha havido algo sobrenatural. Não há nada mais marcante na história do cristianismo primitivo do que essa maravilhosa mudança operada na mente e no coração dos discípulos pela crença, pela fé, pela convicção na ressurreição de Jesus. Os discípulos estavam preparados para crer na aparência de um espírito, mas nunca contemplavam a possibilidade de uma ressurreição, até que viram Jesus e descobriram que ele jamais é um cadáver. Ele é uma pessoa viva, rediviva, gloriosa, eterna e sumamente maravilhosa. Isso foi o efeito na mente e no coração dos discípulos. Muito bem, muito obrigado, pastor. Só tenho mais 2 últimas perguntas. Agradeço a todos essa paciência, mas é um tópico que fala sobre a base, o fundamento da nossa fé. Quando falamos sobre a morte e quando falamos a ressurreição de Cristo, nós temos que tomar um pouco mais de tempo, porque é o fundamento da nossa fé e da nossa esperança. Pastor, indo do passado, que é a ressurreição de Cristo, para o futuro, que vai ser a nossa ressurreição. Então, a minha próxima pergunta é: como será o corpo dos crentes após a futura ressurreição? Eu quero imaginar que os nossos amigos, nossos irmãos, eles gostam de abacate. O próprio pastor Moses gosta de abacate. Todo mundo gosta de abacate. Pense num caroço de abacate. Semeie esse caroço de abacate. Vamos lá, plante lá e espere. Quando nascer, vai nascer um caroço de abacate? Não, vai nascer um pé de abacate. O caroço de abacate e o pé de abacate continuam sendo abacate, mas as dimensões são estranhas. Pense nisso e agora vamos para o que diz a Bíblia. O corpo da ressurreição será diferente no corpo da sepultura, colocado na sepultura, porque Paulo diz que o corpo é plantado na morte, é plantado na sepultura, mas quando ele renasce, já não tem mais nada que ver com o mundo carnal, o mundo material. Como será o corpo da ressurreição? Número 1. Eu vou pedir que o pastor Moços repita. Se os irmãos puderem repetir diante do seu aparelho, repita só para glorificar a Deus. As palavras que vão se seguir à declaração. O corpo dos crentes após a ressurreição será espiritual. Espiritual. Glorioso. Glorioso. Incorruptível. Incorruptível. Imortal. Imortal. E poderoso.
e poderoso. É isto que lhe aguarda. Seja fiel, mantenha-se firme. Espiritual, glorioso, incorruptível, imortal e poderoso. Mas ainda tem mais. Será que ainda tem mais? O que mais que eu posso dizer? Será semelhante ao corpo glorificado de Cristo. Escute, não será igual, porque ele é o Filho de Deus em caráter eterno, mas será semelhante ao corpo glorificado de Cristo. Aleluia! Filipenses 3, 21, 2 Coríntios 4 e 14. Não Que tem, pena, mas vamos à última pergunta, né? não temos esperança melhor, né? Aqui na Terra faremos obras iguais e maiores. E quando passarmos daqui para lá, o nosso corpo será semelhante ao dele. Que Amém. gloriosa esperança! Aleluia. Essa é a ressurreição. A última pergunta, pastor Gisel, o que significa? Quando nós lemos do livro do Apocalipse, esse conceito, essa terminologia, primeira ressurreição. Todos nós sabemos o relacionamento que existe, uma profunda relação entre Daniel e Apocalipse. Daniel, no capítulo 12, que é o último capítulo do seu livro, ele diz que no futuro, bem no futuro distante, uns ressuscitarão para a vida eterna, ou seja, os justos, os santos, os fiéis, e outros restarão para a vergonha, desprezo eterno, os ímpios, os pecadores, etc. Essa ressurreição dos justos é chamada em Apocalipse de primeira ressurreição. 1000 anos depois, haverá a segunda ressurreição, que será a ressurreição dos ímpios. Note bem, a diferença é de 1000 anos. E eu quero terminar sugerindo que você diga para seus irmãos que a vírgula mais importante de toda a história da humanidade é a vírgula que está em Daniel, capítulo 12. Se não houvesse essa vírgula, não haveria o milênio. Uma vírgula que vale o milênio. Daniel escreveu: uns restarão para a vida eterna, vírgula. Outros para a vergonha e desprezo eterna. Se tirar essa vírgula, desaparece 1000 anos da história. Se mantiver, haverá um milênio. Você está preparado para a primeira ressurreição? A primeira ressurreição será destinada aos santos, aos fiéis que morreram em Cristo. Graças a Deus pela esperança. Por isso que João disse: bem-aventurado aquele que toma parte na primeira ressurreição. Amém. Louvado seja Deus. Muitíssimo obrigado. Você esteve assistindo aqui conosco esta live com o pastor Gisel Gomes, falando o que a Bíblia diz sobre a ressurreição. E se você anotou alguma coisa, você viu que foi um estudo enriquecedor. Nós estaremos de volta na próxima semana, mas eu aconselho você a pegar este e outros estudos da Biblioteca Digital Pastor Gisel Gomes, acessando o site dele, pbsgesielgomes.com, e creia, fique firme nesse fundamento da ressurreição. Pastor Gisel, com as nossas considerações finais, eu agradeço muitíssimamente essa oportunidade e até a próxima quinta-feira. Pastor Gisel. Deus abençoe a todos aqueles que nos acompanharam. Em nome de Jesus, nós estaremos de volta na quinta. Eu não posso garantir com certeza, mas já pensou, pastor Moças, se na próxima quinta-feira nós falarmos sobre a eternidade? Quem sabe será uma coisa. Já falamos sobre a volta de Jesus, hoje falamos sobre a ressurreição, que tal sobre a eternidade? De repente, se houver 5 pessoas que escrevam sim ou de acordo, nós vamos falar sobre a eternidade. Vou esperar rapidinho. Se você está de acordo que a próxima live seja sobre a eternidade, diga sim. Se você não escrever sim dentro de 1 minuto, então nós escolhemos outro assunto. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Eu vi amém, mas esse amém não é a resposta, é sim. Ok, ok, ainda não, ainda não, ainda não. Sim, sim apareceu primeiro sim, ok, sim, ok. Mais algum? Mais algum? Falaremos sobre a eternidade ou falaremos sobre outro? sim, Ok. Mais sim, mais um, mais um. Mais um, Cláudia Rocha, mais um. Sim, de acordo. Em nome de Jesus, nós estaremos falando na próxima live, pastor Moças, sobre a eternidade. Agora, é um milagre que nós consigamos, será um milagre que nós consigamos, em 45 minutos, falar sobre um tempo sem fim, que é a eternidade. Deus a todos abençoe.
no nome de Jesus. Como acontece todas as quintas-feiras, terminaremos em oração com o pastor Mozas. Tudo para a glória de Deus. Deus recompensa a você pelo tempo passado diante deste aparelho, para juntos mergulharmos nas Sagradas Escrituras. Amém. Pai Santo e Justo, graças te damos pela oportunidade rica que tivemos. Nossa alma está se alimentando, o nosso espírito se regozijando acerca da ressurreição, tanto daqueles que vieram antes de nós, como do nosso meigo amado Cristo Jesus, que através do seu próprio poder ressurgiu dentre os mortos e que vai também nos ressuscitar naquele dia. Te louvo, Senhor, que essa esperança permaneça firme no coração dos teus filhos. E se houver, porventura, alguma pessoa que esteja afastada dos caminhos do Senhor, nesse momento, retorne, regresse. Eu falo com você, meu querido ouvinte. Se você não tem o seu coração firme em Cristo Jesus, se você está afastado dos caminhos do Senhor, agora aí onde você está, peça perdão. Aleluia. Arrependa-te do teu Amém. mau caminho. Retorne para o caminho do Senhor, para que a ressurreição seja verdadeira na sua vida. É muito simples, é só dizer: Jesus, eu me arrependo. Torna, Senhor, a viver na minha vida. Em nome de Jesus. E você permanecerá pronto, em nome de Jesus, para aquele grande dia. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Guarda cada um, protege a cada um. Até a próxima quinta-feira, no nome santo nós oramos. Amém e amém. Deus a todos abençoe. A vitória é nossa. Pelo sangue de Jesus.